E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo as últimas notícias do São Paulo. São Paulo que foi derrotado ontem e se prepara para o jogo decisivo de quarta-feira contra o Botafogo no Morumbi. Então a gente tá trazendo aqui todas as notícias para vocês, beleza? Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like e se inscreve no canal, não perder os próximos vídeos, me ajudar a bater a meta de 15 mil inscritos. Estamos nessa meta, estamos na busca desses 15 mil inscritos, dá essa força aqui para esse jovem São Paulino, beleza? Vou ficar muito agradecido. Você já sabe, a gente vai estar vendo as últimas notícias. No final do vídeo eu volto, vou trazer a minha opinião sobre o jogo de ontem e já projetando esse confronto importantíssimo quarta-feira contra o Botafogo. Créditos e direitos autorais, então deixaram aí na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Bom trabalho, claro, do Internacional, grande vitória colorada, mas talvez abale para a sequência do São Paulo na Copa Libertadores, hein, Edu? Essa é a preocupação do São Paulino, Edu Afonso. Fala, Brunão, tá tudo bem contigo? Um abraço aos comentaristas, ao fã de esporte. Segunda-feira de reapresentação do São Paulo aqui no CT da Barra Funda, já agora pela manhã, para o jogo contra o Botafogo pela Libertadores. Já eu falo sobre isso. Ontem, o São Paulo acabou perdendo para o Internacional pelo Campeonato Brasileiro no Morumbi por 3-1, um jogo que até é fácil de ser resumido. São Paulo começou melhor, teve uma chance com o Lucas de cabeça no primeiro lance, fez 1-0 com o Luciano, ainda teve uma bola no travessão do Bobadilha. A partir dos 30 minutos, o São Paulo não jogou mais. O Inter foi crescendo em campo, criou algumas oportunidades, uma delas com o Alan Patrick, e o Bruno Gomes empatou a partida num golaço, uma batida após uma confusão na área do São Paulo, uma batida em curva sem chances para o Jandrei. Veio o segundo tempo, as equipes sem modificações, o Inter melhor novamente, numa saída errada do Ferrarese. O São Paulo não conseguiu cortar, a bola rodou na área, o Igor Vinícius tentou tirar de calcanhar, mas o Thiago Maia, que já tinha dado assistência no primeiro gol, fez o segundo do Inter. E logo depois o Alan Patrick aproveitou uma bola da entrada da área, pegou firme e forte, ela explode no travessão e sem chances para Jandrei entra. 3-1 até o final da partida, o São Paulo não ameaçou o Inter, que garantiu 3 pontos importantíssimos. Em relação ao Campeonato Brasileiro, só não foi pior o resultado para o São Paulo porque Cruzeiro e Bahia não ganharam. São Paulo continua em quinto lugar com 44 pontos ganhos, a 1 ponto do Flamengo, que também perdeu. Porém, o Inter agora passa a ser um adversário muito complicado na briga pelo G4. O Inter foi a 41, tem 2 jogos a menos que o São Paulo e pode, se ganhar esses 2 jogos, passar não só o São Paulo, como todos os times que estão à frente dele, exceção os 3 primeiros colocados. Uma nota ruim, o mercado saiu machucado e saiu de muletas do Morumbis, problema no joelho esquerdo, ligamento, pode ser um caso cirúrgico, será reavaliado nesta segunda-feira pelos médicos do Internacional. Vamos acompanhar personagens do jogo. O que falaram os técnicos e os jogadores após esta vitória do Inter sobre o São Paulo no Morumbi para pouco mais de 39 mil torcedores. Creo que hicimos unos 25, 30 minutos buenos, donde quizá merecíamos más de un gol, pero acontece, por supuesto, que el equipo es muy ofensivo, el que puso en cancha, y si perdíamos bola en la saída o en la construcción. Desatenção nossa, a gente entregou praticamente 2 gols para eles. E isso é o futebol, a gente não pode ter esse tipo de desatenção, a gente precisa melhorar isso. O Inter permanece no estado de São Paulo, foi para Atibaia para jogar um desses jogos atrasados na próxima quarta-feira contra o Red Bull Bragantino. Já o São Paulo, como eu disse, se reapresentou hoje. O time começa a se preparar para a decisão da vaga semifinal na Copa Libertadores. Quarta-feira no Morumbi, jogo contra o Botafogo. Quem vencer passa, se der empate, decisão da vaga nas penalidades máximas. Volto com você, Bruno. Boa sequência de Sport Center. Muito bem, tá aí o Zubeldia falando. Essa aí foi a primeira chance do São Paulo com menos de 1 minuto de jogo e logo em seguida saiu o gol. Foram 20 minutos muito bons do São Paulo, mas depois parou de jogar. Aí o Inter se acertou e aí só deu o Internacional, ganhou de 3-1. Arnaldo, tá todo mundo aqui querendo saber. Primeiro o Yuri falou assim, venha, o Arnaldo ligou o modo nervoso e tudo mais. A galera tá falando aqui, ó, de você. E o Gabriel Parron fala, quarta-feira é outro jogo, outra atmosfera, outra pegada. Arnaldo, por favor,
Abraço e satisfação. Antes do Arnaldo falar, só uma dúvida. O gramado tá parecendo o Tetris ali e tal. Ele tá ruim ou é só a imagem que tá... Não, só a imagem, o gramado tá bom. O gramado tá tranquilo, ele só não tá visualmente... Exato. Mas tá bom. Arnaldo, por favor. Shows lá do... Abraço e satisfação. REC. Vamos apertar o REC e vamos em frente. Na verdade, claro, quarta-feira é outra coisa, outra atmosfera e tudo mais. Mas até lá tem tempo. Vamos falar de domingo. O que não justifica o que aconteceu ontem foi a pior partida do São Paulo sob o comando do Zubeldia, a pior estratégia, a pior escalação, tudo errado. Pior do que o 4-1 até? Muito pior, mas muito pior na sua casa, né? Eu, sinceramente, quando saiu a escalação, dá para perceber, perdeu o jogo antes de começar o jogo. Por isso que fica mais simples comentar assim. Eu acho que tem algumas questões que a gente precisa discutir mais detalhadamente. Uma delas é o Lucas, né? Por que o Lucas jogou? Né? Porque ele gosta de jogar, porque ele está sem confiança, porque ele se sente melhor jogando em sequência. Isso é melhor para o time ou é melhor para ele? Ele disse que pediu, né? Ele disse que pediu, né? Ele pediu, né? E assim, ele conseguiu jogar bem por 20... É engraçado, né? Não coincidentemente, ele jogou bem por 20 minutos. Os 20 primeiros minutos do São Paulo, que surpreendeu o Roger, sim. O Roger deve ter estudado o São Paulo do Newton Santos, o São Paulo do Mineirão, o São Paulo que vinha jogando, e de repente viu um 4-2-4 sem lateral, sem volante. E o São Paulo jogou, deu a saída... Tinha 9 jogadores no campo de ataque em cima do Inter, né? O Inter demorou, bambeou, tomou bola no travessão e tal. A partir dos 20 minutos, o Inter encaixou a marcação, teve a lesão do Mercado, né? E aí o Roger, durante a recuperação, o Mercado machucou o joelho talvez seriamente, ele reagrupa o time. E aí o Inter conseguiu empurrar o São Paulo. O Inter tem um dos poucos, todo mundo fala assim, o camisa 10, o Inter tem um dos poucos camisas 10 do futebol brasileiro, Alan Patrick, que jogando 3 competições, não vai jogar nenhuma das 3, porque ele não tem condição. Jogando uma só, ele joga bem. Deixar o Alan Patrick jogar é um dos maiores absurdos, né? Porque ele, de fato, é um criador de jogadas, e ele finaliza muito bem. E o Alan Patrick estava brincando com o Alexandre Pretzel, nosso colega aqui. Acho que desde o tempo da escolinha que ele jogava com os amigos na pelada, ele não teve tanta liberdade na vida. E o São Paulo defensivamente foi um desastre, porque a escalação era um desastre defensivamente. O que eu não entendi, o jogo do Mineirão deu ao Zubeldia uma pista para a sequência do Brasileiro, uma folga na tabela, a ponto desse jogo com o Inter, até o empate ser um bom resultado para o São Paulo. E ele rasgou tudo. Você rasgou o livro, Massa? Ele rasgou tudo que tinha acontecido no Mineirão, né? E o São Paulo perdeu, podia ter sido goleado, né? E aí agora, é aquilo, a quarta-feira, e o estádio fica vendo o G4, né? Que eles berram do mesmo jeito que a gente berra na quarta-feira. A quarta-feira, ela fica mais pesada, né? O caminho no Brasileiro sem a Libertadores, ele tem mais concorrência. O Internacional passa a ser, agora por pontos perdidos, melhor que o São Paulo. E assim vai, né? Não dá para entender o que ele pretendeu nesse jogo, né? Um time com as caras novas. E para mim, analisar o São Paulo é muito simples. O São Paulo não tem jogadores acima da média. Nenhum. Nem o Lucas. O São Paulo tem no banco de reserva jogadores mais ou menos do mesmo nível dos titulares. Isso é uma vantagem para quando você tem duas frentes. Desde que bem escalados e que não contraria a essência do time. Qual é a essência do time? Tomar pouco gol. Porque na frente não tem ninguém que decide esse negócio, cara. Certo? E o que aconteceu ontem foi... Michel Araújo, lateral esquerdo, não sabe marcar. Marcos Antônio, que a galera, joga pra caramba com um outro volante e 3 zagueiros. Marcos Antônio marcando Alan Patrick. Cara, olha, e acho que o Inter ganhou sem fazer força, viu? O Roger vem fazendo um bom trabalho, é um time bem diferente, né? Ele fixou o Borré e o Ener Valencia é banco, entra só no finalzinho para dar umas... É um time que joga com 2 volantes presos, né? Um deles teve tanta liberdade que até foi fazer gol, o Thiago Maia.
Fernando e Thiago Maia Pra não mim, saem. o Thiago Maia foi o diferencial, Exato. além do Patrick. Por quê? Mais até. Porque Improvisou não um tinha volante de jogador. lateral direito que tá dando resposta. ao Exatamente. Gomes lá, né? O Bruno Gomes fez o gol, porque o Bruno Gomes avança, e quem tinha que voltar ontem com ponto esquerdo? O Lucas. Né? Então, tudo que teve no Mineirão de recomposição, velocidade, marcação, contra-ataque, que surpreendeu o Cruzeiro ontem, não teve nada disso. Então, o jogo do São Paulo... e tem um detalhe, né? Assim, eu até entendo quando um treinador tenta uma surpresa, consegue, aí no meio do primeiro tempo vira tudo, o Inter até empatar, teve umas 5 chances. Eu até entendo, embora não concorde totalmente, o treinador esperar o intervalo, certo? Porque, estão ganhando em casa, tá segurando, aí sai o gol no final. Até entendo. Agora, no intervalo, voltar da mesma forma é suicídio. Com 15 minutos estava 3-1 pro Inter. Né? Então, é uma noite pro Zubeldia esquecer. E é até difícil analisar a atuação individual dos jogadores, porque o time coletivamente não existiu. Muito bem, a galera mandando aqui. Muita gente criticando o Lucas. Antes só de você ler, eu queria... Prestem atenção no primeiro gol. O primeiro volante do São Paulo, e aí é o famoso aspas... Não tem. Olha o que o Thiago Maia faz com o Marcos Antônio. Olha o Marcos Antônio aqui de novo. A encorpada que o Thiago Maia joga ele lá pro canto, porque a origem não é esse gol. A origem do primeiro, depois vai voltar de novo. Olha o Marcos Antônio no carrinho. Então, não sabe fazer. Não sabe. E no primeiro Olha o Igor gol, Vinícius. a força física do Thiago Maia... Ele deu um taquito. Desculpa. Não. A força física do Thiago Maia contra o Marcos Antônio no primeiro gol, ele dá um jogo de corpo, uma bundada ali nele e joga ele longe, a bola sobra pra sair o gol. Então o gol não é por acaso. Você sabe o que me... Agora, esse cenário de terra arrasada é assim, vocês acham? Não é terra arrasada. Ou é um... Desculpa, Márcio. Não estou falando de cenário terra arrasada. O jogo foi terra arrasada. Agora, se foi um ponto completamente fora da curva, porque parecia que o técnico tinha chegado ontem. Não conhecia nem o adversário e nem seus jogadores. Não é terra arrasada. Tem jogo quarta-feira, tem mais campeonato. Mas ontem... Uma coisa, ele deu uma explicação porque o Santiago Longo não jogou? Não deu, eu fui ver a coletiva dele. Não deu. Porque, peraí, você traz um volante que é um jogo pra isso... Pra ter um cara com físico que... Aí você põe o Marcos... Muita gente especulando que porque ele não ter jogado ontem é porque vai jogar quarta. Não tem nada a ver. O Zubeldia é que nem o Abel, cara. Até ele colocar o cara pra jogar no time dele demora não sei quanto tempo. Ele não... Pelo contrário. Mesmo a chance de jogar na quarta-feira é 0. Mesmo os mais novos demoram um tempo a jogar. Não, era seja uma posição carente? Não, então, a posição carente por quê? Não, era pra ter jogado. Nesse jogo, sim, né? Ele jogou lá em Minas, cara. Com 3 zagueiros. Tempo ainda. Com 3 zagueiros. Tempo ainda de São Paulo ele jogou. Com 3 zagueiros. Ok, vamos lá, mas o que me salta aos olhos é o Zubeldia ser tão incoerente, para não dizer outra palavra, de ele explicar com toda a razão, falou, Marcos Antônio não vai jogar porque ele não é volante, ele já falou isso. Pois é, falou outro dia. E porque ele precisava de um tempo para se adaptar. Ok, ele fez isso. Deu tempo para se adaptar e não é volante. A questão da volância, ela tem que vir agregada a outros ingredientes no jogo. Então, assim, por que o Bobadilha jogou? Também acho completamente desnecessário. Não tem a menor questão, não tem a menor. O São Paulo tem zagueiros, poderia ter jogado com 3, poderia ter jogado com o Igor, tudo bem, né? E com 2 jogadores no meio. Poderia ter o Longo, que é um marcador, um cão de guarda, falou, o Alan Patrick não vai andar. Quando ele for ao banheiro, você vai junto. E aí sim o Marcos Antônio, como segundo homem. O que ele fez em Belo Horizonte com o Matheus 10 do Cruzeiro, linha de 3 e um volante. Então o que me espanta é ele não fazer isso. Entender o que ele estava pensando, não conseguir entender. Agora, também há de se pensar que o futebol é assim, né? O futebol tem 90 minutos. O primeiro retrato do jogo, eu não sei como que o Arnaldo reagiu na arquibancada, mas o primeiro retrato do jogo foi surpreendente. O São Paulo mandando no jogo, bola na trave, vai fazer o gol. Aí o treinador precisa ter tamanho, e nem o Abel faz isso, e devia fazer.
eu cobro, ele demora muito pra mexer, sabe? Se calhar, sabe? Ah, o bacalhau, quando vai ver, queimou, tá salgado. Não pode. Mas ele ainda não tem tamanho pra fazer a alteração no primeiro tempo. Sabe? 25 minutos de jogo, esse é um preço que o aprendizado e o tempo de trabalho vai ter que dar. Raro também, né? Se é experiente ou não, o cara fazer uma alteração aos 25 do primeiro tempo, é difícil. Ah, não, então... Até o Abel, né? Ok, mas... pé da vida. Então... Eu entendo a substituição. Agora, se ele deixa isso claro, fala, galera, nós vamos entrar desse jeito para fazer 1 ou 2-0. Se a gente não fizer o segundo gol, eu vou mudar com 30 minutos. Entendeu? Sim. Agora... Mas isso não é pouco. Ele não diferente. pensou isso, não. Ele pensou em ganhar o jogo mesmo fácil no primeiro tempo e no segundo. Eu acho que... Tanto que ele não mudou na volta do intervalo. Isso que me surpreende. Esse pra mim é o erro capital, ele não ter mudado no intervalo. Porque o fato é que, com 25 minutos, o jogo poderia estar 3-0 pro São Paulo. O Lucas perdeu cabeceou. O goleiro pegou, outra bola na trave, Bobadilha. Faz o gol, depois teve uma bola na trave. E o São Paulo teve outras chances. Tudo isso com 25 minutos. E o Inter não tinha nem... E o Inter nem nada. Né? A gente falou, pô, aí depois o jogo muda. Eu entendo ele ter levado o jogo até o fim do primeiro tempo, eu só não entendo a mudança no intervalo. Aí realmente me surpreendeu. E ele falou um pouco na coletiva, né? Falou, eu imaginava que depois do intervalo a gente ia retomar o que foi feito no primeiro tempo. E até fala, fizemos 9 minutos lá, bom, mas 9 não adiantou nada, né? O time caiu fora. O Caio fala, o Lucas pro futebol brasileiro é mais do que suficiente para decidir. O Arnaldo está com raiva. Uma análise fria sabe da capacidade do Lucas. Tá com raiva? Não tem nenhuma raiva. Eu acho que tem uma divergência sobre... Eu acho que a condição... A minha concepção, conheço o Lucas desde que ele chamava-se Marcelinho. Sempre foi um bom jogador. Rápido, dedicado, sério, mas nunca foi um craque. Então, tudo bem. Mas estamos falando do elenco que não tem nenhum craque. Exatamente. Ele é disparado o melhor jogador do time. Mais talentoso. Vai falar, o Arboleda é melhor. Não. Zagueiro. Talvez ele seja o melhor jogador do time. O que não quer dizer que ele esteja jogando bem. Sim. Que ele tenha a primazia de jogar todas as partidas. 2. Que ele invariavelmente não perca bolas importantes que resultam em gol do adversário. 3. Então, ontem todo mundo perdeu bola. O Ferrarese perdeu bola decisiva, o Ferrarese perdeu bola decisiva, o Lucas perdeu bola decisiva. Mas o Ferrarese, a cobrança é pro Lucas decidir jogos. Eu acho que vocês dois têm razão, porque eu acho que ele, dentro do elenco, ele é o que você falou, só que ele no Botafogo ele talvez ia ser mais um. Tá bom. Não jogar. No Botafogo... Não, é isso que eu tô dizendo. Os dois eu acho que tem razão. E ele também seria mais um. O Coronado, sei lá. Não, mas é o que eu tô dizendo. Os dois têm razão. No São Paulo ele é o diferente, mas ele dá pra ser considerado um normal. Se ele tivesse jogadores um pouquinho mais acima da média, ele seria um cara. Eu não acho... Desculpa, eu não acho isso anormal. O Cássio é um jogador que a vida inteira a gente soube que ele treina melhor jogando. Ele precisa jogar, né? E em um outro lance ele pode ter falhado por causa disso, ok. Mas o Lucas pedir pra jogar, pra mim não é um problema. Entendeu? Eu também. Esse não é o problema, pra mim. O problema é quando isso fere o coletivo. E que foi claramente o que aconteceu. Vocês acham que o time não foi bom coletivamente por causa do Lucas? Não diretamente por ele. Eu pensando, tem 11 jogadores, né? Se ele não fosse... Vamos pensar se os dois não fossem jogar, os que vão jogar na quarta-feira, o Bobadilha e o Lucas. Eu acho que, de qualquer forma, o time taticamente estaria mais equilibrado. Depende de quem A não ser se ele botasse Galopo. Tá bom, se ele entrasse com a cabeça que ele entrou do jeito do sistema, ele colocaria um meia, não colocaria mais um zagueiro, nem mais um volante. Ou poderia colocar um volante no lugar do Bobadilha, mas aí ele mudava colocar o lateral e o Michel no lugar do Lucas. Se a ideia dele era jogar desse jeito, então ele vai abrir mão do melhor cara do time para colocar um ruim? Não. Então, a ideia a concepção tá toda errada, né? Veja, é um círculo errado. Não, pediu pra jogar, vai jogar, mas Tá errado também, assim, claro que eu achei que foi muito mal, tal, né, taticamente, mas aquela história, né? Com 20 minutos de jogo era pra estar 3-0, tava 1. E aí o jogo mudou. Acho que ele errou nesse Ok, mas se ele não muda, poderia ser 3-3, né?
Não sei, tudo poderia, concorda? O Bobadilla Não, sim, titular foi surpreendente, certo? Ou não? O que ele justificou, o Zubeldia? Que o Lucas e o Bobadilla eram os jogadores que nas últimas partidas, o Bobadilla, eles não foram a Minas Gerais. Então, ontem não estavam relacionados o Luiz Gustavo, o Arboleda, o Wellington e o Rato. Ele falou, a semana passada em Minas Gerais eles nem foram, então eles descansaram. Eu achei bom dar minutos a eles. Porque o Bobadilla é um jogador mais pesado e que você nota que e jovem, a quantidade de jogos dá mais mobilidade a ele. Então cada um tinha um motivo para jogar segundo o Zubeldia. Agora, posto isso, o que fica para quarta-feira? Nada. Ninguém ganhou pontos nesse jogo. Verdade, só nenhum jogador. Nem o Lucas, nem o Bobadilla. Aí você tenta ver assim, o que essa formação e quem não jogou indicam para quarta-feira. O Botafogo, você sabe qual vai ser a escalação para quarta-feira a partir das trocas que o Arthur Jorge fez contra o Fluminense. O São Paulo vai jogar como? Os 3 zagueiros foram poupados. Vai jogar com linha de 3? Acho pouco provável. Rato foi poupado. Deve começar jogando? Possivelmente. Aí o Lucas vai jogar enfim, então, seria o quê? Lucas de 10, como ele gosta de jogar, o que a galera... Rato, Lucas, Caleri e o William Gomes. Pode ser esse time. Vamos ver como é que o Lucas vai se comportar contra o Gregor e tal. Você vai conseguir jogar bem. 4-2-3-1. Bem então, mas a gente não vai olhar como os outros vão se comportar também, além do Lucas? Já que ele é o melhor, nós temos que olhar para... Ontem lá, o Luciano fez uma boa partida. Fez o gol, né? Começou a jogada do gol, fez o gol, né? Então, que é um cara que é sempre... Eu ia perguntar se né, olhado foi assim. O único que ontem ganhou um pontinho ali, um vigorzinho para quarta-feira. Mas se ele tira o Lucas e põe o Luciano no time quarta-feira... Não vai fazer isso. Então. Olha o Edson Pinheiro aqui, vocês precisam se decidir. A culpa é do Luciano, tira. A culpa é do Lucas, tira. A culpa é do Caleri, tira. Já estamos jogando com o Sub-20. Pois é. Não, pelo contrário. Modelo. Tira do time reserva, talvez, né? O cara tá inteiro no jogo seguinte. Então, mas se o cara não tá jogando nada, tanto faz ele tá inteiro ou o jogo não tá inteiro, concorda? É engraçado isso, porque o cara vai jogar ontem, não foi culpado pro jogo de quarta. Só que o cara não tá jogando mal. Ele não tem conseguido, isso é fato, jogar o tempo todo no mesmo nível físico. Ontem, com 15 minutos do segundo tempo, ele se arrastava. Sim. Assim, eu não entendo uma busca tão grande por culpados para a derrota de ontem no Morumbi. Para mim, é bem claro e óbvio que a derrota do São Paulo ontem foi culpa do Zubeldia. O Zubeldia quis inventar, o Zubeldia quis criar moda, quis demonstrar algo, não sei para quem, ou para ele mesmo, e ele mesmo disse isso, disse que colocou um time muito ofensivo e acabou perdendo na marcação, e isso era óbvio, porque assim, tudo bem, o Bobadilla tá com uma sequência de jogos, tirava o Bobadilla, colocava o Santi Longo e deixava o Marcos Antônio. O Marcos Antônio fazia de segundo volante, e ele tem dinâmica para isso, e o Longo fazia de primeiro. Você acha que o Alan Patrick iria ter a liberdade que ele teve ontem com o Santiago Longo dentro de campo? Não iria, cara. Você acha que o lateral esquerdo, o Jamal Lewis, ia dar todo o espaço que o Michel Araújo deu ontem? Não iria, cara. Então era simples. E outra coisa, se você quer colocar Lucas e Luciano dentro de campo ao mesmo tempo, cara, você tem que mudar o sistema. Você não pode jogar com o Lucas aberto. Apesar do primeiro gol ter saído de uma criação do Lucas, o Lucas ele se sacrifica muito no futebol de hoje, tendo que voltar. E ele acaba ficando morto dentro de campo. E o Luciano rende mais lá dentro da área, onde ele fez gol, e não recuando para criar. Tanto é que, onde que o Luciano fez o gol? Dentro da área, com uma bola criada pelo Lucas, uma jogada individual do Lucas. Então, assim, você quer utilizar Luciano e Lucas no mesmo time? Beleza. Joga num 4-4-2. Você joga com a trinca de volantes, joga com o Lucas de 10, Luciano e André Silva.
Pronto, você coloca um lateral, o Igor Vinícius, coloca o Jamal Lewis, cara, sabe, não era tão difícil para o Zubeldia entender e fazer o simples. A grande questão de São Paulo é, o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil fazendo o simples. Ah, o Lucas não tá jogando muito esse ano, o Lucas tá jogando na posição errada. O Dorival, a primeira coisa que o Dorival fez quando o Lucas chegou foi colocar o Lucas pelo meio, que é o local que ele rende mais. Não tem segredo, cara, não tem segredo. O local que o Lucas rende mais é por dentro, não é por fora. Não tem por que você sacrificar o Lucas jogando por fora para manter o Luciano no time. O Luciano, ele rende muito como segundo atacante. Forma a merda de uma tríade de volantes, coloca o Lucas de 10, Luciano e André Silva e acabou. O time fica bem marcado. Para vocês verem a diferença de um time que tem um meia. Olha o que o Luciano fez um gol ontem. Ok, ponto. Fez o gol. Eu tava a galera no Instagram falando, quero ver criticar o Luciano hoje. O Luciano fez o gol e o que mais dentro do jogo? Ah, mas o que importa é o gol. Beleza. O Alan Patrick destruiu do primeiro ao último minuto de jogo. Por quê? Porque ele é um meia. Ele não some no jogo. Ele não tem por obrigação fazer o gol. A gente tem que entender que o meia, fazer o gol pro meia é um bônus. O meia tem que fazer o time jogar. E foi isso que o Alan Patrick fez ontem. Armou o time do Internacional, distribuiu bola, deu passe, chutou. É isso que o meia tem que fazer. E o Luciano, ele joga de meia, mas tendo função de segundo atacante. O Luciano fez o papel dele ontem, fez o papel dele como jogador de futebol, fazer gol. Ok, mas o papel dele tático dentro do time do São Paulo tem que ser o mesmo do Alan Patrick. Se ele joga por dentro, ele tem que criar jogo, ele tem que chamar jogo, ele tem que dar fluência dinâmica para o meio de campo do São Paulo. E o meio de campo do São Paulo ontem já tinha Marcos Antônio e Bobadilha, que nenhum dos dois é um primor na marcação. Então ficou um time com Marcos Antônio, que não é um primor na marcação. Bobadilha também não é um primor na marcação. Luciano, menos ainda. E o Lucas também não volta para marcar. O único que voltava de forma coerente era o Eric do outro lado. Então, eu espero que o Zubeldia tenha aprendido com o seu erro. E eu espero muito que o Zubeldia não invente. Pô, quarta-feira você coloca 2 volantes, coloca o Lucas por dentro, coloca o William do lado e coloca o Elton Rato do outro e acabou. Se o Zubeldia, eu falei isso no vídeo ontem, se o Zubeldia fizer o simples quarta-feira, o Morumbi carrega o São Paulo nas costas. Se o Zubeldia não inventar e fizer o simples, fizer o que o Dorival fez para ganhar a Copa do Brasil. Por que o Dorival ganhou a Copa do Brasil? Porque o Dorival fez o simples, o famoso arroz com feijão bem feito. Eu não vou ficar matando o Lucas para correr para lateral, eu vou trazer o Lucas para dentro. E outra, o Dorival jogava com 3 meias, o São Paulo não tinha pontas. Era o Elton Rato de meia ponta, que era um meia direita, o Nestor de meia esquerda. O Nestor não era igual o William Gomes e o Ferreirinha, que pisava lá na risca. Esses caras dão amplitude. E o São Paulo, ele criava por dentro. Por isso que o Lucas tinha facilidade. Agora você quer colocar o Lucas na ponta para ficar correndo. O Lucas, ele vai. Ele é muito acima da média. Ele vai uma hora ou outra conseguir se desvencilhar e fazer o gol. O grande problema é o São Paulo também vai ser atacado. E o Lucas vai ter que ficar voltando para marcar lateral. E na hora de subir? O Lucas tem que atuar por dentro. Você quer utilizar Lucas... E você pode até utilizar Lucas, Luciano e Caleri juntos, não para o jogo de quarta-feira, mas para jogos de brasileiro. Você forma a trinca de volantes, Lucas ali de 10, Luciano e Caleri. Gente, quais foram os principais momentos do Luciano com a camisa do São Paulo? Luciano e Pablo fazendo dupla de ataque. Luciano e Brenner fazendo dupla de ataque. Luciano e Caleri fazendo dupla de ataque na época do Rogério Ceni. Depois que inventaram o Luciano de meia, o São Paulo começou com essa oscilação. Tanto é que a primeira coisa que o Dorival fez quando o Lucas chegou foi sacar o Luciano do time. Vamos jogar no 4-2-3-1, o Lucas por dentro, o Caleri na frente. Por quê? Porque ele queria jogar nesse sistema 4-2-3-1. Quer utilizar Luciano e Lucas junto? Tem que mudar o sistema. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário. Quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E valeu.